Bem-vindos de novo para esta terceira e última parte do nosso 10º Encontro Nacional da Indústria Automóvel, organizado pela FIA. Estamos em derrapagem a nível do programa inicial, do ponto de vista de tempo. Até nisso se vê que este setor não está a funcionar como funciona normalmente, mas eu acho que ainda assim vale a pena não encurtar as intervenções que vamos ter neste painel, que de certeza que serão interessantes para a audiência. Hoje tivemos a oportunidade de ouvir as intervenções muito interessantes dos diversos oradores, com a abertura do nosso Presidente José Couto, a caracterização do setor pelo colega de direção Pedro Pega, a valiosa comunicação do Sr. Ministro da Economia, do Sr. Presidente da CLEPA, da Sra. Administradora Executiva do AICEP, e ainda a apresentação do trabalho das macrotendências da indústria automóvel e o pequeno debate que se seguiu. E a questão que se coloca agora é, e o que fazem as empresas? Não é? Os que estamos ligados às empresas, como é o caso dos 5 que estamos aqui, sabemos e sentimos na pele os desafios que já foram mencionados hoje neste encontro. Por um lado, tornou-se extraordinariamente exigente a necessidade de enfrentar o curto prazo, com a descida de negócio e falha do cumprimento dos objetivos orçamentados, na incerteza da contínua flutuação dos pedidos dos clientes, no nevoeiro que temos para conseguir obter referências concretas e planificar em consequência, no equilíbrio precário para manter o nosso pessoal qualificado sem carga de trabalho que o justifique, mas com a ideia clara de que são o valor mais precioso das nossas empresas. Isto é a gestão de crise no seu apogeu. Mas se a gestão de curto prazo deve ser realizada para não sucumbir face à conjuntura, esta não nos garante por si só o futuro. Portanto, a gestão estratégica com vista a médio e largo prazo é igualmente importante, sabendo que a dinâmica desta indústria não se compadece com descuidos. Tendo em conta o que está previsto ser no futuro a mobilidade e as macro-tendências do nosso setor industrial, estão as nossas empresas alinhadas com o negócio dos nossos clientes? Temos o portfólio de produtos adequados a esta mudança? Temos capacidade autónoma ou colaborativa para realizar desenvolvimento de produtos e inovação? Temos as competências e os recursos necessários no futuro? São os nossos processos industriais ou outros suficientemente eficientes e digitalizados para que não signifiquem uma limitação, mas sim uma alavanca para um novo nível de desempenho? Tudo isso são perguntas importantes para que as empresas fazem olhar o futuro. A FIA decidiu, por isso, incluir este painel, intitulado Testemunho de Desafios Empresariais, para dar voz às empresas e ouvir como estão a lidar com a situação atual. Foram convidadas 4 empresas que operam no setor automóvel e, como tal, têm de base o impacto da conjuntura atual, na tentativa de aumentar as perspectivas e ângulos de visão do presente tópico. As empresas intervenientes têm perfil diverso quanto a produto, processo, dimensão e mesmo detenção do capital social. Para não me estender mais na introdução deste painel, passar de imediato à apresentação do primeiro orador, que é o Luís Fiebra, da empresa Socem. O Luís Fiebra, nascido em 63, aos 15 anos iniciou a sua atividade profissional com o primeiro emprego e, após concluir o serviço militar com 23 anos, juntou 4 amigos e fundou a Socem, com atividade nos moldes de injeção. Em 97, fundou a Socem ED, a Engenharia e Desenvolvimento, que veio a tornar-se a base do grupo Socem. Em 99, voltou à escola para se licenciar em Gestão de Empresas. 2001, fundou a Socem Brasil. 2002, desenvolveu a urna eletrónica de votação no Brasil, tendo fornecido ao Tribunal Eleitoral 53.000 máquinas. 2004, parceria na Ásia, que se mantém até hoje. 2006, aquisição da Maxiplas, a empresa de plásticos em Pombal. 2015, fundou a Inotul, em México. E em 2020, aquisição da Plastimago, empresa de plásticos de Marinha Grande. Vamos então ouvir a intervenção de Luís Fiebra.
Obrigado. Ora, permitam-me começar por cumprimentar a FIA e agradecer o honroso convite que me foi endereçado. Cumprimentar os colegas também empresários, entidades científicas que estejam presentes e comunicação social também. E começar precisamente pela minha origem. Portanto, eu não estou tão envolvido diretamente com o fornecimento de peças para a indústria automóvel, tenho funções executivas na área dos moldes e então vou-me permitir lançar aqui um desafio. Não estou mandatado pela minha associação para o fazer, mas tomo a ousadia de o fazer, de lançar o desafio, já que estamos em espírito associativo, de, quem sabe, não seria interessante estarmos mais próximos e aproveitarem as competências da indústria de moldes e da engenharia portuguesa para, juntos, nos tornarmos mais fortes. Quando o Adão me ligou para eu vir aqui, e com muito gosto aceitei, ele recomendou-me, disse ao Luís Sebra, você vai lá, mas dê boas notícias. Ou por outra, não vá para lá chorar. Eu acho que ele me queria dizer isso, mas foi simpático na abordagem. E então, eu ia começar pela palavra desafios. Até porque me diz bastante. E talvez começarmos pela área do pensamento. Eu há cerca de mais ou menos 20 anos, numa viagem ao Brasil, porque tive que lá ficar algum tempo, fiz um pequeno workshop e pela primeira vez ouvi falar no nome de Tony Robbins, que é hoje um dos expoentes máximos da programação neurolinguística. E então ia pegar na programação neurolinguística e partilhar aqui 3 conceitos. O primeiro, relativamente ao problema. E um dos princípios é que o problema não é o problema em si. O problema é, efetivamente, a interpretação que fazemos sobre ele. Esse é que é o problema. Depois, pegar na palavra fracasso. E nós já quase estivemos a considerar fracasso o nosso negócio, porque em 2008 tivemos praticamente tecnicamente falidos. E perceber que, na lógica do pensamento do Sr. Milton Erickson, o fracasso é uma criação do homem. Não existe fracasso. Existem eventos. Aliás, o universo tem eventos que nós podemos considerar fracassos ou situações dramáticas, mas elas são verdadeiras, são universais. Portanto, existem eventos, existem experiências. E aquilo que nós consideramos fracasso é apenas uma experiência. É o resultado de algo que nós fizemos e que não funcionou como nós planificámos. Portanto, o que há que retirar aí, a pergunta que se pode fazer é o que é que nós estamos a aprender com isso e o que é que isso nos traz como proveito. E, por último, um outro conceito que é nós movemos-nos condicionados por 2 forças. A força do medo de perder ou a força do prazer de ganhar. Se calhar, hoje, nós estamos um bocadinho mais no primeiro conceito, movidos mais pela primeira força. Mas pode fazer sentido pensarmos também que temos o outro lado, que existe a dualidade. E aproveitar agora, e porque tenho 15 minutos, vou fazer a apresentação da minha empresa, leva mais ou menos 12 minutos, e como já gastei portanto depois vou falar sobre aquilo que estamos a fazer, vou tentar fazê-lo em 1 minuto. E ia pedir que passassem ao slide seguinte, ou se calhar tenho que ser eu a fazê-lo, explicando um bocadinho o que é que nós fazemos e porque é que estamos aqui hoje. Eu sou da área dos moldes, com 23 anos lancei a minha empresa, portanto, e nessa altura eu andava de motorizada, portanto, era o 9º filho da minha família, vivíamos com recursos um bocadinho escassos e não fazia a mínima ideia o que era ser empresário. Tinha umas ideias, era muito emocional, mas movido por 4 amigos, construímos uma brincadeira que se chamou Socema.
E essa brincadeira rapidamente se tornou um assunto sério. E também rapidamente me permitiu perceber que nós o que estávamos a fazer era vender horas. E que isso fazia pouco sentido. Eu queria mais, eu ambicionava mais. Portanto, e o que é que entendemos fazer? Vamos criar serviços, vamos perceber o que é que o mercado nos quer e começar a desenvolver transferir algum conhecimento daquele que íamos capitalizando, de forma a criar valor. E então lançámos uma área de desenvolvimento, pois, entretanto, íamos para a Alemanha com ideias, os alemães não queriam acreditar em nós, tivemos necessidade de criar um departamento de prototipagem, portanto, teremos sido das primeiras empresas da Europa Ocidental a ter uma impressora 3D. Acho que tornou-se operativa em 1996, portanto já vão há alguns anos. Lançámos a ideia de desenvolver mais serviços na área de engenharia inversa. Adquirimos muito cedo um sistema de engenharia reversa a partir do laser. Portanto, entramos nos moldes agora mais recentemente na área dos plásticos, que no fundo é isso que traz o convite aqui, porque é a Maxiplast que é associada da AFIA. E me trouxe aqui. Portanto, ia pedir, de alguma forma nós funcionamos de A a Z, estamos onde o cliente precisa e tentamos orientar-nos para o que ele precisa. E acho que ia passar à frente e ia pedir para passarem um vídeo que de alguma forma não fala daquilo que nós fazemos, mas fala sobretudo daquilo que nós somos e talvez explique um bocadinho do fim da minha apresentação. Agora passar
um bocadinho... Eu vou tentar não ser repetido, até porque o painel da manhã foi extremamente lúcido naquilo que é o que estamos a viver. De alguma forma, era quase impossível não voltar a falar sobre o mesmo e trazer esta questão. Afinal, o que é que nós estamos a viver? Verdadeiramente, o que é que estamos a viver? Estamos a viver num contexto de incerteza, que é uma palavra que, na verdade, eu acho que já é tão praticada há tantos anos. Estamos a viver um contexto de instabilidade apenas e vai vir estabilidade. Estamos a viver uma grande confusão e existe alguém lúcido neste momento. Portanto, foram pequenas questões que eu acho que à equação da manhã, da comunicação da manhã, eu sugeria adicionarmos mais uma equação. A equação da economia social. Porque nós falamos muito em quadros, vemos sempre quadros, números, matrizes, e não estamos a dar a importância devida ao comportamento humano, que na verdade está a gerar tudo isto, mas condicionado pelos números. Eu nasci para ser feliz. Eu, pessoalmente, nasci para ser feliz. Apesar de saber que sou um número, para muita gente. Mas quando olho ao espelho, eu vejo um ser humano e até sorrio. E agradeço. E às vezes até digo, epá, está giro. Faz sentido. Mas se calhar as ciências sociais podem ter aqui uma intervenção importante, até mais profunda do que aparentemente nos possa parecer. Eu já não consigo entender o comportamento dos meus funcionários. Eu tenho dificuldade em entender o comportamento dos meus funcionários, quanto mais o comportamento dos meus clientes. Talvez faça sentido. E depois o desafio que é global, ou se calhar não é tão global como isso. Uns dizem que a China se defendeu e que tem lá os recursos todos. Outros dizem que, afinal de contas, é apenas um problema logístico. Outros dizem que é lítio. Outros falam que vai ser o cobre. Já não há magnésio. Portanto, há aqui uma série de confusão que é difícil avaliar e no contexto, sobretudo no nosso contexto de empresários, que temos que tomar decisões todos os dias, está evidentemente difícil decidir seja o que for. Trata-se de um problema de escassez. Então, se a economia reduziu drasticamente a produção nos últimos 2 anos, por que é que há escassez? Ah, não, porque deixaram de produzir. Outros dizem, ah, não, porque deixaram de explorar. Ah, não, porque deixou de haver navios. Portanto, o problema efetivamente de escassez existe, que influenciam os custos. E os custos vêm de quê? Do aumento do custo das matérias-primas? Ou teremos que juntar aqui a teoria da conspiração e assumir que há meia dúzia de gente que está a condicionar tudo isto? Portanto, que tanto influenciam nos prazos e que hoje de manhã se falou e que realmente reduzem a capacidade de produção automóvel, que é aquilo que efetivamente paga os nossos salários. E naquilo que é o contexto dos desafios da SOCEM, do grupo SOCEM, eu ia se calhar partilhar talvez a metáfora do sapinho. Foi aquilo que me ocorreu quando o Adão me pediu para eu falar da SOCEM. O sapinho na panela de água. A determinada altura o sapinho salta para a panela de água e a água estava fria. E o sapinho porreiraço disse, olha que porreiro, a água está limpa e à temperatura que eu gosto. Só que ele não se apercebeu que debaixo da panela estava uma fogueira. E a água começou a aquecer. E ele disse, ai que porreiro. Até está mais quentinha. Está tão agradável. E a fogueira aumenta. E ele continua a sentir desconforto. Mas, ok, ainda se aguenta. Está-se bem. Já está um bocadinho quentinho. Mas o melhor é manter-me por aqui. Até que a água ferve e o sapinho morreu. Já não tinha força para saltar.
E talvez esta metáfora explique um bocadinho a nossa visão. É que nós não quisemos, no nosso grupo, viver a história de Sapinho. Portanto, e temos mexido, temos saltado para outras oportunidades. Portanto, é um bocadinho isso que efetivamente temos feito. Portanto, a nível daquilo que é o nosso modelo de negócio, do que eu expliquei um bocadinho no início, portanto, tentámos, de alguma forma, estar nos moldes, estar no desenvolvimento, estar mais próximo dos decisores, acompanhá-los numa fase seguinte e também apoiá-los nos mercados para onde nós mandamos as nossas ferramentas e as nossas peças, de forma a que, quando existe um evento, ele não tenha que sentir a distância. E também, ao nível das pessoas, o que é que nós temos feito? Eu não ia só fora deste contexto. Ontem, eu quando cheguei a casa, na SIC Notícias, vi um programa extraordinariamente interessante. Não só sob o ponto de vista do orgulho que isso traz, mas sobretudo sobre o ponto de vista da história. Rui Costa, neurocientista, diretor do maior centro de investigação de neurociência do mundo, o Instituto Ackerman, em Nova Iorque. Aliás, ele foi para o lugar de um prémio Nobel da Medicina. É português, tem à volta de 40 anos, mas o interesse nisto, o que é interessante nisto, é a história que está por trás disso. Ele contava que, quando tinha uns 9 anos, foi à praia. Por casualidade foi à praia. E por casualidade também, quase bateu de frente com um senhor americano. Um senhor americano que achou engraçado e que se meteu com ele. E a determinada altura, o Rui Costa, que era muito curioso, perguntou-lhe o que é que ele fazia. E ele falou-lhe qualquer coisa de neurónios, na altura. Trabalhava com a área dos neurónios e do comportamento dos neurónios. De tal forma, o miúdo ficou entusiasmado com aquilo que o senhor americano lhe passou a mandar livros para ele. Passou a mandar dos Estados Unidos livros para o miúdo. Hoje, ele é o diretor do Instituto de Neurociência de Nova Iorque. E estava a contar que há algum tempo atrás ligou a esse senhor. Esse senhor ficou extremamente contente com o contacto e também de saber que ele tinha ficado que ele hoje era o diretor desse instituto. E fez-lhe uma pergunta. Então, Rui, fico muito contente que sejas o diretor do melhor instituto do mundo. E o que é que tu estás a fazer a outros meninos e a ensiná-los a que eles um dia possam ter um lugar idêntico? E esta história, para mim, serve para o contexto das pessoas. Será que nós estamos a fazer aquilo que alguém fez pelo Rui Costa? Nas nossas empresas? Na nossa sociedade? Na nossa vizinhança? Será que estamos a ajudar alguém a crescer? Será que estamos a dar a mão a alguém que tem potencial e que por não ter recursos ou por não estar no contexto não está a crescer o suficiente? Nós, na nossa organização, tentamos, pelo menos, dar este passo. Deixaria um último, eu penso que ainda tenho tempo, mas deixaria um último slide com a notícia que já é um bocadinho antiga, porque ela já é, penso que do mês 2, 4 de 2 de 2021, de um evento da Tesla. O Elon Musk, que é um dos meus peers, portanto eu sigo basicamente leio notícias dele todos os dias, como leio de alguns portugueses também. Muita gente achou maluco, achou especulador, achou político, mas ele tem aqui um exemplo muito interessante daquilo que eu acho que pode ser, ou que nos mostra um bocadinho de nota de futuro. Ele resolve lançar, nem percebe nada de moldes, portanto não percebe nada de injeção, não percebe nada de carros, mas lança um desafio a uma equipa e diz: eu quero fazer um carro só com uma peça. Isso é que faz sentido para mim.
Eu não quero usar mais 2 peças. E isto que aqui está mostra o caminho. 70 peças foram eliminadas para transformar apenas numa. E aqui não é a questão apenas de transformar 70 peças em uma e eliminar 300 robôs. É que ele eliminou o potencial de que 69 coisas corressem mal. Ao eliminar 69 peças, é eliminar a oportunidade de falhar 69 vezes. E ele tem um desafio seguinte, é que o próximo modelo, o modelo 4, já não vai ter 2 peças para fazer o chassi, já só vai ter uma. E ele não sabe fazer carros. Será que os atuais fabricantes de carros são os players da mobilidade do futuro? É a questão que eu deixo. E será que isto não faz sentido também para nós? Será que nós não vamos precisar de nos organizar para nos tornarmos um? Aliás, eu comecei a minha apresentação por aí. Será que nós não temos de estar mais próximos? Será que não faz sentido haver mais parcerias, mais concentração, menos setups? Deixo a pergunta. E muito obrigado.